Olá pessoal, muito boa noite. Essa é mais uma live da Tríade Digital. Hoje sobre um assunto bastante prático, sobre ferramentas para a gestão de times ágeis de desenvolvimento de software. Então, como vocês podem imaginar, temos ferramentas aí que são referência de mercado para ganho de produtividade para essas equipes. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje com o Leandro Barreto, que está numa dessas grandes empresas que implementam ferramentas desse tipo. Olha a Pri aí, está comigo em todas. Logo, galera, entra e a gente começa. Logo, o Leandro está aí também. Quer checar cadê o Leandro, se ele já está por aqui? Ainda não. Logo ele entra. Olá, Luiz. Tudo bem? Bom tê-lo por aqui. Logo a gente começa a nossa live. Tema de hoje, ferramentas de produtividade para times ágeis. Grande Carlos Maurício, meu colega de ex-Unitec, olha o Leandro aí, ó. Vou chamar o Leandro aqui para começar conosco. Ó, o Ricardo já entrou, o Paulo também. Grande Leandro, tudo bem, cara? Fala, Brunão, tudo ótimo, e você? Que bom tê-lo por aqui, cara. Feliz. Obrigado pelo convite também, é um prazer estar participando aí junto com você e com os ouvintes. A turma vai chegando, cara. Eu começo aí sempre às 8 e aí abro um pouco mais cedo aqui só para garantir que os testes, a coisa toda vai funcionar e que a gente vai ter uma live legal. Bom, Perfeito. Tava curtindo a Leandro, musiquinha aí no fim, no fundo, bacana. cara, fui descobrindo as musiquinhas e fui colocando no início, a turma gostou. Ah, legal, muito bom. Legal. Leandro, seguinte, cara, então primeiro te dar as boas-vindas aí na Tríade Digital, só para nivelar aí para todo mundo que está nos assistindo pela primeira vez. Eu sou o Bruno Machado, sou o curador aqui da Tríade Digital e a Tríade é um canal para promover conhecimento entre colegas, entre pessoas que de alguma maneira estão ligadas à transformação digital. Então, o meu slogan é o conteúdo feito por quem transforma para quem transforma. Então, é uma troca aqui, todos nós imbuídos aí da missão de tornar as empresas mais eficientes, né, e mais produtivas e com uma melhor experiência para os clientes. Nesse sentido, muito bem-vindo. O tema de hoje é relacionado a ferramentas de produtividade para a agilidade, né, ou seja, como tornar os times ágeis através de ferramentas. Você está posicionado estrategicamente numa empresa, e é o único spoiler que eu vou dar aqui antes de passar a palavra para você, uma empresa que tem feito uma brilhante trajetória, seja na implementação, que é a sua empresa direta, ou enquanto parâmetro de mercado, que é a empresa que a sua empresa tem parceria. Então, muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal e falasse sobre as empresas que você, a Ecor e também a Atlassian. Perfeito. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal. De novo, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco da empresa, um pouco da trajetória, né? E como melhorar aí a questão da agilidade com o apoio de algumas ferramentas, né? Então, meu nome é Leandro Barreto. Hoje eu faço parte do time de pré-vendas, né? Eu atuo como líder da área de pré-vendas dentro da Ecor. A Ecor, ela é uma empresa parceira da Atlassian. A Atlassian, ela é uma empresa que produz software, né? Ela é australiana, com sede em Sydney, mas também tem escritórios ao redor do mundo. E a Ecor, ela faz, né, a implementação, não só a implementação das ferramentas da Atlassian na América Latina e nos Estados Unidos, como também a gente suporta, né, um dos centros de suporte global, né? Então, por exemplo, se você tem o Gira, né, que é uma das ferramentas de gestão de atividade da Atlassian, se você tem algum problema, né, entre em contato com a Atlassian, o chamado cai para a Ecor, né? Então a gente atua aí bem parceiro mesmo junto com a Atlassian, né? E aí também a questão de venda de serviços, né, licenciamento das ferramentas, enfim, a gente vai falando aí no decorrer do Legal. bate-papo.
Não, bacana, você já citou o Gira, né? Eu acho que muitas empresas, eu já tive nessa situação de liderar um time grande de desenvolvimento que está ali bastante engajado em adotar novas maneiras colaborativas, mas obviamente que precisa ter estrutura, né, mínima. E o software de Com certeza. gestão dessas atividades faz um papel imenso para fazer valer a transparência que é tão ambicionada, né, entre as áreas de negócio, a área de tecnologia, o que que tá, em execução, o que não está, o que está no backlog. Então, o Gira é uma delas. Você poderia destacar mais alguma? O que faz parte desse conjunto de soluções da Atlassian para essa categoria aí de demandas? Claro, com certeza. Assim, o Gira ela é uma das ferramentas, né, de gestão de atividades, projetos, gestão de produtos também, mas tem um mais conhecido ainda que é o Trello, né, que é o Trello Ah, é o mais conhecido, que é o pessoal assim cria uma conta no Trello, cria os cards, né, as colunas, vai arrastando, enfim. Tem o Confluence para gestão de conhecimento, tem o Service Desk, né, quando você precisa gerir um portal de triagem de serviços, né? Tem Bitbucket, que é a parte de uhum, gestão de códigos, né? E falando um pouco de cloud, tem a questão de CI/CD. Então, assim, a ideia da Atlassian é ela compor toda a sua uhum, stack, né, de cadeia de valor. Então, se você tem a parte de gestão de código, existem as ferramentas próprias para isso. Se você está mais para o lado de gestão de projetos ou gestão de serviços, tem as ferramentas específicas para isso. E, assim, eu diria que as mais conhecidas no mercado atual acaba sendo o Gira Software, o uhum. Trello e o Confluence, né? Que aí todos juntos pega grande parte aí da necessidade de implementação dessa cadeia de valor de projetos. Sem dúvida. Eu, fazendo uma retrospectiva aqui da minha carreira de projetos, né? Eu me lembro que quando comecei, há mais de uma década, dominar o Project, né? O Microsoft Project era aquela ambição de todos, né? O Project Server, ter o Project, o gráfico de Gantt, colocar as predecessoras, aquela coisa toda, sair aquele cronograma bonito, mas ele nunca ficava bom no PowerPoint, né? Acho que o problema do Project foi porque ele não ficava bom no PowerPoint. No final das contas, acho que você não conseguia mostrar o É trabalho. Acho que verdade. a minha tese é essa. E agora, eu acho que a ferramenta de entrada para os novos profissionais tem sido, por exemplo, o Trello. Né? O Trello ele tem um modelo freemium, né? ou pelo menos tinha, de você poder desenvolver ali parte das suas atividades em escala menor. Você vai Exato. conhecendo e depois você pode evoluindo, e ele é fantástico. Eu já vi muita gente que começou com o Trello e depois não parou mais. Exato, e isso é uma coisa assim bem marcante, né? Porque quem é um pouco dessa época de project, né? Pecava muito tempo, perdia muito tempo assim na configuração, tinha que ter a predecessora, de fato, e você tinha que conectar as atividades. E qual que é o grande ganho das ferramentas da Atlassian? Eles investem muito no UX, né? Então, assim, a facilidade de você mexer nas ferramentas e elas serem bem intuitivas. E você, de fato, não perder tempo, né? Porque eu acho que, assim, uma vez que você monta a, você monta, no caso, o seu fluxo de atividades, cara, ele tá lá e é drag and drop, sabe? Uhum. E você não perde tempo para você, sabe, refazer. Putz, eu preciso montar um projeto no Project. Ah, beleza, agora eu preciso exportar ele para poder fazer a comparação com o meu baseline, sabe? E isso faz com que os gestores percam muito tempo e não tenham Uhum. tempo de fato para você é, trabalhar no seu time, né, nas atividades que importam, nos blockers, enfim. O caso do Trello ter sido muito bem aceito é porque, cara, você subscreve lá no. Tem a parte freemium ainda, né? É, é, existem templates também, por exemplo, eu trabalho com calendário de atividades de publicação em rede social. Tem lá Uhum. colunas, né, um fluxo de trabalho que você consegue montar de novo, né, drag and drop nas coluninhas, mexeu, está funcionando.
esse que é o grande ganho, né? É você facilitar a forma de trabalho das pessoas. E a Legal. Ecora, ela entra justamente nisso também, em como que as empresas elas podem tirar o máximo de proveito do teu fluxo, né, da tua cadeia de valor atual. Então, identificação de gap, bottlenecks, enfim. E aí a gente ajuda nesse quesito também. Legal. Leandro, eu vou pegar o gancho aí, a partir desse fechamento seu da resposta anterior, para falar sobre esse momento que a gente está de trabalho remoto ainda em boa parte do país, né? Home office e tal. E times de desenvolvimento, demanda por digitalização crescente, né? Não preciso nem falar no varejo, que as taxas de adoção de e-commerce explodiram, 3 dígitos, né, de crescimento, boa parte dos varejistas, já processo de fusões e aquisições, então tudo alavancado pelo digital. E aí eu fico pensando na colaboração, né? Esses times que muitos estão se formando, inclusive, durante a pandemia. Eu já entrevistei alguns profissionais aqui que mudaram de trabalho durante esse período. Então, a única experiência que eles têm na empresa já é num contexto remoto. Então, como que essas ferramentas, por exemplo, o Gira, o próprio Trello, elas funcionam melhor nesse contexto remoto? Você tem algum índice de aumentou a adoção, não aumentou? Você está implementando mais projeto, menos projeto? Como é que está para vocês na Ecora e de uma maneira geral para a classe? Perfeito, excelente pergunta. Não só mudou, como tem sido uma tendência global aí na adoção do modelo cloud, né? Então, a Atlassian ela está investindo pesado justamente na implementação das ferramentas no modelo cloud. Por quê? Porque você não tem como ter problema de acesso, bloqueio, né, de acesso. Recentemente, no começo da pandemia, um dos nossos clientes tinha eu não vou citar o nome, mas era um modelo assim, modelo server, é um banco assim totalmente fechado, proxy, firewall, só acessa via VPN. O que aconteceu? Em março todo mundo ficou em casa, eles ficaram 2 meses parados, sem ter acesso às ferramentas. E aí a gente está falando de RTC, a gente está falando de outras ferramentas que eram também modelo server. O que aconteceu? Tiveram que sair correndo para a cloud, porque a cloud, assim, ela não só é mais segura, né, como você não precisa se preocupar em gestão de infraestrutura, né, configuração de firewall, essas regras, você não precisa. E a gente acaba vendo que muitas das empresas, durante esse ano principalmente, né, a partir da situação do Covid, acabaram voltando, né, para um modelo cloud, mas um modelo que ele é acessível a qualquer lugar do mundo. Tanto que tem empresas, se eu não me engano, o Google, ele mesmo vai ficar home office até o final do ano que vem. Então assim, não só o Google, né, mas tem outras empresas, algumas estão voltando, mas outras já estão falando assim, bom, beleza, esse vai ser o modelo que a gente vai adotar, metade não tem necessidade de ficar no escritório, logo isso vai gerar uma economia para a empresa, porque ela não vai precisar pagar milhões de reais em locação de imóvel. Por outro lado, vai ter as pessoas que estão trabalhando em casa, elas conseguem ter um melhor work-life balance, né, dizendo assim, um melhor balanço entre a vida profissional e a vida pessoal. Então acaba sendo um ganha-ganha, sabe? Eu acho que, respondendo em resumo também, né, a parte da adoção do modelo ágil é o que as empresas estão mirando. Inclusive o Gartner, né, ele fez uma publicação no final do ano passado dizendo que até o final de 2022, aí, pelo menos, se não me engano, 70% das ferramentas de gestão de atividades, enfim, elas vão ser modelo SaaS, né? A galera tem que ir para a cloud justamente economia, segurança, enfim. Olha, 2 pontos aí que você colocou, né? O negócio da jornada para a nuvem. Você hoje não consegue dissociar esses movimentos, né? Eu quero ser mais ágil e, inclusive, adotar ferramentas como essas que você está aqui mencionando, mas, ao mesmo tempo, eu quero manter a infraestrutura em casa. Essas coisas geram atritos. Esse exemplo seu é muito bom. Então, assim, olha a mentalidade, a armadilha do modelo vigente, impedindo o avanço do modelo novo, né? Então, assim, você quer ser agile,
mas você quer ter o data center na sua casa. Então é um negócio meio incoerente. Assim, a gente precisa se libertar dessas coisas. Eu sempre fui, na linha técnica, né, uma pessoa de infraestrutura dentro da área de tecnologia. Eu nunca fui um bom programador. Quem foi meu colega de sala sabe, eu repeti aí 2 vezes a disciplina de programação, mas depois consegui me informar bem. Mas assim, sempre fui pelo lado da infraestrutura. E hoje, infraestrutura e desenvolvimento está muito conectado. E a nuvem fez isso. Então, é serviço que você consome, né, via APIs, uma série de outros recursos de integração que estão todos na nuvem. Então, vale a mensagem aqui para todos que estão nos ouvindo que tem essas sutilezas. Tem que adotar as ferramentas de vanguarda, mas tem que ter essa mentalidade de ir full. Né? Tem que ir junto à parte de infraestrutura também. Sobre o... Exato. Por favor. Não, por favor, pode concluir. Eu ia dizer, só você falou sobre as empresas, as Big Fours aí do digital, né? O Google e Facebook, outras que estão na Califórnia, né? Elas foram as primeiras a parar, né? Quando começou a pandemia. E se elas já estão setando a volta, né? Para julho, eu estava com a cabeça mais de julho em diante, né? É um pouco porque eles, como tem mais dados que a boa parte das outras empresas, eles têm mais condição de ser assertivos nessa data de volta. Então, acho que essas previsões aí, acho que fica uma aposta conjunta nossa aqui, de falar, ó, se os caras do Vale do Silício pararam primeiro e vão voltar depois, basicamente, eu acho que eles não estão fazendo isso por feeling. Muito pelo contrário, estão fazendo isso com bastante fundamentação em dados. Com certeza, com certeza. E é até um movimento, né, que a gente tem que observar, né, porque se os gigantes estão indo para... estão ficando em casa, adotando mais o modelo de home office, por que não a gente também? Ou talvez até mudar a pergunta, né? O que a gente pode... quais são as ferramentas, né? Qual é a forma da gente conseguir trabalhar de casa, né? Talvez a pergunta seja um pouco inversa. Inclusive, engraçado, né? Na semana passada eu tive uma reunião com uma moça dos Estados Unidos, né? Que ela fez a reunião de um trailer. Ela falou que ela estava fazendo uma viagem aí há uns 6 anos já, e tudo isso por conta da facilidade de trabalhar na cloud, né? Vamos dizer assim, né? E então, assim, não só isso me chamou a atenção, porque eu falei, caraca, era a vida que eu queria, né? Pegar a estrada e ir trabalhando, mas assim, você acaba vendo que acaba sendo, de fato, uma nova forma de trabalho, sabe? A gente vai precisar se acostumar com isso. Que bom também, né? Porque daí a gente não precisa perder tempo com ônibus, no trânsito, né? Enfim. Sem dúvida. No mínimo, isso é um atributo de empregabilidade, né? Se suas atividades atuais elas são passíveis de execução remota, a sua empregabilidade é maior, porque você consegue desenvolver sua atividade mesmo nessas condições, né? Quando você é impedido de fazê-lo porque o canal físico não está disponível, né? O escritório não está disponível, você tem uma barreira, né? Você tem um limite. Então, acho que vale ficar atento quem trabalha, independente do setor, não só os envolvidos em transformação digital, mas como nós observamos muito mudanças de comportamento, né, para sermos assertivos nas implementações, a gente pode observar isso. Seja, carreiras que dependem quase que exclusivamente desses canais presenciais estão mais ameaçadas do que as carreiras que podem fazer uso de ferramentas como essa e seguirem adiante. E aí, com certeza. Eu quero fazer um gancho, Leandro, sobre carreira, né? Falei aqui sobre empregabilidade, e aí é legal, né? Quando eu te adicionei no LinkedIn, estava lá, Head of Technical Sales. Então, assim, você é uma pessoa que lidera aí a parte mais técnica do processo de venda, né? Por ser uma ferramenta que necessita de conhecimento, você vai falar do outro lado com clientes que vão te arguir tecnicamente sobre a ferramenta e tal. Eu imagino que sua função está um pouco por aí. E aí a responsabilidade, né, cara? Porque representar as empresas que você representa, né, sendo a Icor uma das maiores implementadoras, e a Atlassian com esse reconhecimento global nesse campo, como é que vira um Head of Technical Sales? Cara, conta um pouco aí. Você é formado por quê? Quanto tempo você estudou para fazer isso? Só para dar uma expectativa aqui de carreira para quem nos escuta. Perfeito, obrigado pela oportunidade. E, cara, é engraçado, porque
quando a gente fala de technical sales, a gente fala não só da parte de vendas, né? A pessoa que fala com o cliente, ela tem que ter um background técnico assim bem sólido, justamente para poder argumentar com o cliente e convencê-lo, né, positivamente, claro, de que a solução é o que a nossa solução é o que vai de fato solucionar o problema dele, né? Existe um livro que inclusive fala bastante de como ajudar o cliente, né? Chama como que é? Challenger Sale, né? A venda fugiu o nome. Challenger Desafio, né? desafio, isso, obrigado. Desafio de venda, né? E ele fala assim, pô, o cliente ele tem uma necessidade, você precisa mostrar o caminho para ele. Como que você mostra o caminho se você vai conversar, por exemplo, com o arquiteto de solução? Como que você vai convencer o cara de que a sua solução faz sentido para ele? Então, a trajetória, né? Isso, a posição que eu ocupo, claro que ela vem de um background bem extenso, né? Então, vamos falar assim, eu comecei na carreira de TI, na década de 2000, mais ou menos, né? Então, o que que acontece? Fazia site, eu sempre tive muita curiosidade na área de tecnologia, né? Então, desde os meus 9 anos eu tenho um computador, então, assim, eu vou fuçando e tal, e isso me desperta a ação, né, de conseguir absorver quanto mais conhecimento possível eu conseguir, claro, não só estudando, mas colocando em prática, né? E quando eu tinha 18 anos, acabei me tornando professor, né? Então, era professor da SOS Computadores, finada SOS Computadores. Isso foi devido ao fato de que enquanto eu fazia o curso, eu mostrava para o instrutor a minha paixão, né, de aprender como criar um site. Naquela época, eu lembro, estava rolando tables com CSS, e aquilo foi chamando tanto a minha atenção que o próprio dono da SOS me pediu para trabalhar para ele, né, para poder dar aula. Dei aula durante alguns meses, né? Acho que foi um ano mais ou menos, um ano e pouquinho, e coincidentemente eu acabei sendo contratado para trabalhar no IG. Então naquela época o IG estava assim, pô, internet grátis, todo mundo tem internet grátis, sei que lá, sei que lá. E então assim, o que que me possibilitou entrar no IG? Porque enquanto eu dava aula, existiam alguns gaps, né, de aulas, os quais eu estudava. Então, eu comecei a estudar PHP, comecei a estudar Java. Quando eu fiz a entrevista para entrar no IG, eu já estava praticamente preparado, né? E por que eu falo isso? Porque a mensagem é sempre essa. Oportunidade, ela vai estar... tem um caminhão de oportunidade passando. Se você estiver preparado, você vai enxergar a oportunidade e vai pular nesse caminhãozinho. Então, no decorrer, né, também não querendo entrar nos detalhes, né, enfim, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e, assim, mostrava o meu trabalho. Então, trabalhei muitos anos como programador, né, então eu fui um dos arquitetos responsáveis pelo desenvolvimento de um software de gestão de crédito imobiliário no Brasil, que foi em 2011, né, quando eu entrei numa empresa chamada Vivere Brasil, que ela era, na época, uma startup. Eu e mais 2 arquitetos de software, a gente desenvolveu o sistema de gestão de crédito imobiliário no Brasil. Então, Caixa Econômica, fui lá para Brasília, né, morei um tempo em Brasília para fazer a implementação do software. Trabalhei com o Bradesco, assim, Banco Pan-Americano, todos os bancos assim que estavam querendo sair da parte de COBOL, sabe, uma parte mais, uma gestão um pouco mais antiga para uma gestão um pouco mais acelerada, né? Tanto que a ideia da startup era acelerar o processo de aquisição de imóvel em até 7 dias. Então, assim, tinha um mega processamento por trás e tudo isso possibilitou, né? Foi criando, foi solidificando a minha base para quando surgiu a oportunidade de estar, né, como uma pessoa de responsável, né, por vendas,
eu pudesse ver a oportunidade e ser agraciado com ela. Mas tem um outro ponto que é muito importante também, que eu acho que faz total sentido, que em 2016 eu resolvi largar tudo e abrir um restaurante. Olha Então só. foi assim uma guinada gigante. Por que eu falo do restaurante, né? Porque o conhecimento em lidar com o público, com o cliente, entender a necessidade, praticar mais a empatia, fez total match na posição, porque a posição de pré-vendas, né, de vendas técnicas, ou até mesmo sales engineer, que é engenheiro de venda, ele é o cara que, assim, ele sabe tecnicamente, não só tecnicamente, mas também o negócio, o que está rolando no mercado, e dado as conversas com o cliente, como que a minha solução eu consigo fazer com que ela encaixe no problema do cliente. E claro, né, tem o lado vendedor vai querer vender e a gente precisa entregar. Então, a Uhum. parte de pré-vendas, ele é o cara que meio que fica na corda bamba, sabe? Tipo, ó, eu sei que a gente quer vender, mas a gente precisa vender algo que a gente vai entregar de fato. Então, ter essa jogada de conversar com o cliente, entender o lado dele, isso foi fundamental, né? Para o conhecimento de lidar com o público foi fundamental para eu conseguir ter tido essa oportunidade, né? Rolou a oportunidade e eu estava preparado na hora. Então, acabou juntando o útil ao agradável. E aí a mensagem é: estudem e falem inglês. Inglês é fundamental. Pode parecer besteira, mas não é, porque a maioria dos documentos, né, de documentação técnica, documentação o próprio Forrester, né, Forrester, Gartner, as publicações da visão do futuro estão todas em inglês. Quando elas são traduzidas, você já tem um gap aí de alguns meses, tá? Quiçá até anos. Então, você sabendo inglês possibilita que você se posicione melhor nas oportunidades que vão estar no futuro, né? Então, essa acho que é a melhor mensagem assim, que eu posso deixar. Belas palavras, cara. Eu tenho pelo menos 2 pontos aqui que eu queria ressaltar da sua fala. Começando assim pela sua experiência diversa aí, né? A questão do restaurante, inclusive, eu acho fantástico. Pessoal, ninguém aqui tem um rótulo de que é só técnico, ou é só de vendas, ou você é isso, ou você é aquilo. Isso são barreiras que nós nos colocamos. E quando a gente se permite viver experiências diferentes, nós nos enriquecemos enquanto repertório profissional. Então, o que o Leandro falou aqui, olha para você ver a conexão, quando você olha em retrospectiva, do fato dele ter sido empreendedor, né, de um negócio físico ali, de balcão, de falar com as pessoas, é vital para um negócio altamente tecnológico, uma venda altamente consultiva, de ferramentas de ponta, de uma empresa australiana e que ele representa no Brasil pela ICOR, né? Então, assim, é um negócio que eu já participei de alguns processos seletivos e quando eu falo que eu empreendi, chama muita atenção do entrevistador, porque a maior parte das pessoas que estão nas empresas, elas não têm esse momento diferenciado, assim, de falar, mas por que você fez isso? E no seu caso, você fez, inclusive, fora da área, que para mim chama mais atenção positivamente, tá? Positivamente. Então, esse é o primeiro ponto para a gente se libertar dessas barreiras que nós nos colocamos, tá? Acho que a gente deve se permitir viver essas experiências, porque depois elas vão fazer muito sentido, como fizeram e estão fazendo para o Leandro. E a segunda coisa sobre o inglês, aí é o seguinte, pessoal, nenhum de nós aqui, ou de repente até estamos agraciados aqui com a presença de algum estrangeiro, mas assim, no limite aqui, a ideia é que somos todos brasileiros e falamos o português. Então ninguém espera de nós aquele inglês perfeito, né? E que novamente a cobrança, a autocobrança nos bloqueia de começar a falar. Né? O meu depoimento, né? Eu mudei para uma empresa que é a Amil, que é parte do United Health Group, que é um grupo de saúde americano, e que, portanto, eu tenho interações com frequência com americanos, presto conta de alguns projetos e tenho que fazer boa parte dos meus materiais em inglês. Tem algumas pessoas que trabalham comigo, que estão aqui na live, vivem esse dia a dia lá comigo. E assim, o que eu fiz foi me expor.
as situações que me permitissem aprender. Lógico que a pressão de estar numa empresa americana ou é falar ou estar fora, né, depois de um tempo, ainda mais na minha posição que é de diretor, né, de aceleração digital, é esperado isso de mim. Então, nesse 1 ano e 7 meses que eu estou na empresa, eu tenho mantido uma regularidade de aulas, né, 2 vezes por semana eu faço aulas, leio livros em inglês, podcast em inglês, eu me exponho de todas maneiras, Netflix com legenda em inglês, estou sendo bombardeado pela essa questão para me levar adiante, né? Então, você fala assim, não estou aprendendo nada na empresa, a empresa é muito ruim. Cara, só de você aprender uma língua já vale uma super experiência, entendeu? Independente das pressões que você tem no dia a dia ou limitações. O Leandro é aqui uma prova viva. Então, esses 2 pontos que ele mencionou, vitais, assim, ter experiências complementares, até fora do seu core de trabalho, e segundo, a questão do inglês. Então, muito bacana, Leandro. Cara, tem mais um ponto aí, eu vou conectar a questão seguindo em carreira, tá, Leandro? Porque eu acho que a gente tem mais pontos. Eu vou puxar o novelo aí, cara, para você falar algumas questões. Por exemplo, fala um pouco sobre a jornada colaborativa. Cara, o que é esse negócio e onde que você está nessa história aí, bicho? Não, bacana, bacana. Eu fui convidado, né, acho que no final de 2018 para escrever um livro, junto com o Muniz, junto com um monte de gente super bacana. É, é, Na verdade, o convite ele veio de uma pessoa de dentro da Ecor, né, que tinha, acho que, contato com alguém da jornada. E devido ao trabalho que eu estava realizando na época, que coincidentemente era de uma implementação de DevOps, meu nome acabou surgindo, né? Pô, Leandro, gostaria de conversar com o fulano de tal, ele está querendo escrever um livro, ver se você consegue ajudar eles e tal. E aí eu entrei em contato com o Muniz, né? Super gente boa. Disso eu acabei participando de alguns workshops, né? Junto com ele, e aí a gente acabou tendo uma relação um pouco mais amigável, né? Por assim dizer, e a gente acabou criando os livros, junto com outras pessoas fundamentais, né, fenomenais também de mercado. E a comunidade, a ideia da comunidade é compartilhar conhecimento, né, escrever livros de forma que seja inclusiva para todo mundo participar. Né? Então, se você é referência do seu mercado, uma pessoa que não só é referência, mas também quer aprender a escrever livros ou quer aprender sobre determinado assunto, a comunidade acaba absorvendo. Então, isso é super bacana, sabe? Acaba sendo uma irmandade, né, entre aspas, porque acaba rolando uma troca de experiências. Então, eu mesmo tive diversas experiências muito positivas atuando junto com ela, junto nos capítulos que eu tive o prazer de participar, né? Muitas pessoas, assim, se juntavam com a gente e falavam, pô, eu vi que você escreveu sobre isso, me explica um pouco mais, eu gostaria de entender. Então você vai lá, conversa com a pessoa, explica. A gente fez muito summit e workshop ao vivo, né? A gente teve bastante o ano passado, alguns principais aqui em São Paulo na PUC, e no Rio de Janeiro a gente teve na Sul América. Inclusive o lançamento do livro foi lá na Sul América, no Rio de Janeiro, muito bacana também, juntou, acho que foram 300, 400 pessoas, foi bem bacana, uma energia muito positiva. Hoje a gente acaba fazendo um pouco mais, acaba fazendo online, né? Eu, pessoalmente, esse ano não estou muito junto assim da comunidade, acompanho um pouco mais de longe, até mesmo porque por conta da Covid, né, a gente teve que se reestruturar internamente, então eu acabei tendo que focar um pouco no meu time mesmo, então eu acabei ficando um pouco mais afastado esse ano, mas afastado no que diz respeito a participar dos summits, enfim, mas sempre tem um livro ou outro que o pessoal fala assim, pô, estamos com uma vaga aqui, está faltando coautor, vamos escrever junto? Vamos escrever junto. Então, já tem aí, cara, já tem uns 7 livros publicados aí ao total e mais uns 20 aí no roadmap. Super bacana. Se quiser participar, né, tem o Jornada Colaborativa no LinkedIn e tem o site também, jornadacolaborativa.com.br, bem bacana. Quem quiser aprender mais a respeito é só acessar e acompanhar a gente também. E uma informação importante também, né? Se você está desempregado, gostaria de aprender, né, mais sobre
a área de tecnologia, não só também sobre DevOps, né, mas sim um contexto geral, sobre agilidade, né, sobre Lean, etc. A gente tem cupons gratuitos para as pessoas, né, justamente para ajudar. A ideia, o intuito da comunidade é se ajudar. Então a gente acaba fornecendo esses cupons gratuitos para quem estiver desempregado, né, enfim, para conseguir se realocar, porque a gente sabe que no começo aí, principalmente no começo da Covid, foi difícil, cara. Muita gente foi desligada, profissionais bons estão no mercado e essa é a hora, às vezes até a hora certa aí para contratar o pessoal bom aí que foi dispensado, mas é isso aí. Olha, nesse ponto também é muito bacana falar um pouco mais sobre ele, que é o envolvimento extra que a gente tem que ter na nossa carreira para com os temas que nós gostamos, né? Então, não basta só ter o vínculo com a empresa que te contratou, com a empresa que está lá na sua carteira de trabalho. Eu acho que quando você realmente ama o que você faz, você naturalmente se conecta de outras formas e tem múltiplos vínculos. A jornada colaborativa que o Leandro citou, eu passei a ter contato muito recentemente, tem o Ricardo está aqui, né, nos ouvindo, ele participa da jornada colaborativa também, ele me introduziu esse tema de alguma maneira, eu já escutei alguns podcasts do Muniz e essa semana tive uma reunião em que eu participei com o Muniz, a gente está pensando em fazer alguns projetos juntos. Então, assim, é um negócio legal, porque aí é de CPF para CPF, né? Não tem um utilitarismo, não é algo que visa remuneração financeira, é algo que visa a troca. Então, eu me realizo aqui com a Tria Digital, que tem esse mesmo propósito, mas quando eu vejo a amplitude, né, da jornada colaborativa, eu fico muito gratificado de alguma maneira de estar perto, de alguma maneira dar espaço para quem é da jornada colaborativa divulgar esse processo que é tão legal. Então, minha recomendação aqui fica nesse sentido de se envolver para além do seu vínculo empregatício com os temas que você gosta. É essencial, escreva, produza conteúdo, participa de live, palestra, faz alguma outra coisa para devolver para a comunidade, porque isso é essencial para você ir ganhando senioridade. E aí, cara, tem mais uma coisa aí que eu queria que você falasse, que é sobre o seu papel de mentor, que é outra forma de se conectar com o ecossistema de inovação, de tecnologia e transformação digital. Como é que é essa mentoria que você participa, cara? Legal, obrigado. Na verdade, assim, eu acho que tudo se conecta entre si, sabe? Porque eu comecei a participar com voluntariado, assim, lá em meados de 2012, 2013, em mentoria de negócios, né? Só que era uma coisa, assim, bem embrionária, né? Então, a gente era mais voltado para jovens, né? Eu sei, tem bastante jovens que me seguem, que também são dessa época, né? Então, o que acontece? A gente ia nas escolas, a gente ensinava empreendedorismo, startup, né, como que funciona. A gente criava uma empresa, então a gente, no caso eu, mais alguns poucos mentores, a gente ia na empresa na escola, desculpa, e a gente ficava tipo 6 meses fazendo uma jornada de criação de startup, como que é a criação de um produto, como que você faz a venda, como você levanta recursos, né, para poder de fato sustentar a sua empresa, você elenca quem vai ser o diretor de marketing, quem vai ser o financeiro, quem vai ser o presidente, quem vai ser a operação, né? E tudo isso, né, possibilitou uma avalanche de possibilidades. Então, teve o ganho mútuo, né? Eu aprendi muito nessa época, porque quando você ensina, você também aprende, né? É uma troca mútua. E isso fez com que eu fosse convidado também para ser mentor de negócio num programa do Facebook. Então, qual que era esse programa, né? Esse programa se chama Innovation Camp, que ele acontecia na Paulista, né? Na WeWork da Paulista. Muito bonito lá. Muito bonito, muito bonito. E a gente, o que acontece? Né? A gente era um programa de 8 horas, gratuito, era só se cadastrar no site, ou seja, uma mega oportunidade para adolescentes que gostariam de aprender, né, sobre empreendedorismo. Então a gente chegava de manhã, explicava sobre o que é empreendedorismo, né, o que é uma inovação, falava sobre o mercado, falava, né, Kodak, todos os erros que eles fizeram no passado, né? Então a compra da Netflix,
que foi negada, né, pela Blockbuster, então exemplos reais, né? E eu falava também, né, o que que é hoje a gente não tem hotel, né? A gente tem a parte do Airbnb, né? Que absorveu a parte como é que fala? A parte dos quartos de hotel, né? Sim. Mas sem ter Uhum. nenhum hotel físico, sabe? O Uber, né? O Uber tem um monte de corrida sem ter o carro físico. Então, que é a economia de aluguéis, né? Então a gente fala Uhum. bastante disso. E depois a gente divide em grupos, né? O qual cada grupo ele é uma startup. E aí a gente fala algum problema normalmente baseado na ONU, né? Então, como que você faz para ser mais uma empresa green, né? Dado um problema que o mundo está enfrentando, ou como que você faz a inclusão das minorias, né? Então, vários problemas a gente vai falando, a gente dá, né, como um norte, e cada startup ela tem o seu papel de solucionar esse problema em questão. E aí, no decorrer do período, a gente monta, né, as soluções baseado no Canvas, baseado em Design Thinking, praticando a empatia. Nossa, eu aprendi muito com o pessoal, cada ideia assim fenomenal que de fato sairia uma startup, sabe? E isso fez com que me munisse de mais informações, né? De como as startups funcionam. Pô, se eu, Leandro, eu vejo que eu tenho um problema aqui, como que eu posso solucionar? Pô, eu já tenho, né, a experiência por mais que não seja real, porque eu não tive startup, mas eu tive um negócio, né? E eu sei como as pecinhas vão se encaixando, né? Então, tudo isso fez com que eu fosse convidado hoje para ser mentor de negócios de startups reais, né? Isso é uma coisa bem recente, o qual o grupo se chama ABMEN, né? Que é a Associação Brasileira de Mentores de Negócio, o qual existem as aceleradoras, né? E existem as startups. O mentor de negócio ele entende o problema da economia ou o problema que existe, né, real, e a gente dá um suporte como esse empreendedor pode estruturar melhor custo, melhorar a eficiência da sua startup, né, enfim. Mas isso assim é bem embrionário ainda, estou bem no comecinho, mas já é um grande passo também. E o que você falou, Bruno, a respeito de fazer mais, né, do que é esperado, fazer mais do que o que você é contratado para isso, faz total sentido, porque assim, você é uma pessoa que, se você ficar fazendo a mesma coisa assim, sei lá, das 8 às 5, e volta para tua casa sei lá, fica na televisão vendo séries, enfim, cara, você não vai evoluir, você sempre vai ficar da mesma forma, né? Agora, se você faz voluntariado, se você conversa com outras pessoas, participa de lives, participa de cursos, etc., que vão te agregar conhecimento, eu tenho certeza absoluta que daqui a um mês você não vai ser a mesma pessoa de um mês atrás. E é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Se você melhorar 1% por dia, pô, no final do ano você vai ser outra pessoa, cara. Outra pessoa. E esse é um grande pulo do gato, sabe? Você tem que se envolver. Eu sempre bato na tecla de fazer primeiro um voluntariado, porque o voluntariado ele agrega muito, muito o conhecimento, assim, a troca de conhecimento com pessoas, pontos de vista diferentes. Às vezes as pessoas, ela tem, que nem recentemente eu participei de um programa. Inclusive, eu participo de um programa de voluntariado dentro da Ecor, né? Ele é chamado de Infotalks, o qual, só rapidamente, né? O qual ele é conversas de tecnologia para o mundo jovem, né? A gente está no YouTube, lá tem algumas publicações, é bem bacana, justamente por conta disso, né? Pela troca de conhecimento, né? Pela trazer o mundo de tecnologia para os jovens, até mesmo para eles se engajarem mais com STEM, né, que é ciências, tecnologia, engenharia e matemática. E aí, voltando para a parte de voluntariado, né, essa questão do voluntariado, assim, desde quando eu comecei a fazer, eu tive outra visão do mundo, sabe? E aí, falando recentemente de um projeto que eu participei com uma empresa chamada Recode, né, que era uma parceria da Recode junto com a Ecor, de uma mentoria de, inclusive, startup, mas de pessoas que tinham uma vulnerabilidade social.
Então, eu conversei com um jovem que era lá da Rocinha, no Rio de Janeiro, e, cara, a realidade dele era totalmente assim. Ele não conseguia conectar direito, assim, no Uhum. WhatsApp, sabe? Quando a gente faz o vídeo. Então, assim, foi um desafio que a gente teve que ir aprendendo. Pô, o cara, beleza, vamos desenhar aqui o canvas do seu negócio. Putz, mas eu não consigo fazer aqui ao vivo. Beleza, faz no papel, a gente, sabe, se troca, troca imagens, né, de papel, e aí a gente foi conseguindo ajustar a startup dele, né, a ideia dele, para um modelo que ele conseguisse entender e falar, bom, putz, realmente isso me ajudou a entender e muniu ele de informações suficiente de que não só o cara que está trabalhando numa empresa, sabe, bem grande de software vai ter o conhecimento. Não, o cara da Rocinha, o cara era engraxate, cara. E o cara Uhum. do engraxate, ele teve o mesmo conhecimento que uma pessoa. Então, tipo, quantas oportunidades ele vai ter se ele, né, claro, se ele quiser ir para esse Uhum. mundo, né? Pelo que eu pude entender, ele gostaria, né? E isso me deixa assim muito feliz, sabe? Porque você fez a diferença na vida de alguém e fez a diferença na vida de alguém que precisava. E isso te faz crescer assim de uma forma gigantesca. É Uhum. uma troca assim. Por isso que eu sempre falo, faço voluntariado. Não está fazendo nada? Faz voluntariado que vai ser bacana. É. Mas enfim. Esse, pessoal, assim, eu sempre falo, né? Uma das frases aí que eu, outro dia eu falei é que não dá para ser digital de 8 às 18 ou de 8 às 17. E aí você vira a chave, não estou mais fazendo transformação digital, não estou mais nada, estou lá na minha casa. Isso é incoerente. Isso é incoerente, porque quando a gente começa a se envolver num tema, para realmente pensar fora da caixa, para realmente buscar soluções, para não ser absorvido pelo dia a dia, você precisa ter esse compromisso e ele vai emergir. E muitas vezes a maneira de se aplicar depois das 18 horas é com voluntariado. E aí você vai ser, pô, mas o que é voluntariado? Eu tenho que ir lá pintar parede de domingo de manhã, 7 horas da manhã. Não, meu amigo, não necessariamente está ligado a um trabalho que você tem que fazer num determinado horário que você não quer, um trabalho ingrato que você não queira fazer. Não é isso. Também pode ser isso, mas o contexto que nós estamos falando aqui de voluntariado é um contexto de um voluntariado aplicado. É um voluntariado dentro das nossas competências de tecnologia de transformação digital. Então, assim, cara, você também está aprendendo. No final do dia, você também está aprendendo. Pô, eu, para falar aqui com o Leandro, eu tive que pesquisar as coisas no LinkedIn, eu tive que entender o que era. Eu liguei para ele para perguntar como é que pronunciava o Atlassian, né? E todos meus amigos falavam Atlassian. Atlassian desde É, sempre. E aí eu falei, bora você ver que eu já aprendi um negócio, além das outras coisas aqui do currículo dele, aprendi também a pronunciar o nome certo, porque não tive vergonha de perguntar e estou aberto aqui nessa troca. exato. E Leandro? até fazendo um link com a parte de agilidade, né? Ah, se você tem um gap ou gostaria de aprender mais em relação à agilidade organizacional, né? Pô, participar da comunidade de jornada colaborativa vai te agregar assim, muito conhecimento, sabe? Sem dúvida. E como tirar métricas, né? Ou quais são as métricas que são relevantes para o seu mercado, para o seu negócio. Porque quando a gente fala de agilidade, né, fazendo link, né, com o assunto, é, assim, às vezes a gente tem várias situações, né, vários reports, várias métricas, que se a gente não souber aplicar, é, não faz sentido, né? Não faz sentido. E a gente só vai saber fazendo. Só que se a gente fizer no, assim, na empresa, às vezes, se a gente não tiver uma base, às vezes a gente pode aplicar errado. E fazendo um voluntariado, você vai estar com pessoas que vão te ajudar a direcionar qual a melhor métrica que você pode tirar em relação ao seu negócio. Né? Então, de novo, você acaba ganhando e aprendendo. Né? Eu acho que esse que é a grande ideia, né? Você aprender como utilizar e como retirar as métricas e também como ser uma pessoa melhor, né? Legal. Leandro, avançando um pouco mais sobre suas experiências, né? Você, poxa, trabalhou em outras consultorias grandes, agora nesse momento da classe, já abriu seu negócio. Então, assim, cara, se você pudesse
consolidar lições aprendidas, né? Que é como a gente chama aqueles percalços, aqueles momentos mais desafiadores da carreira. Então, todo mundo que tem uma expectativa de percorrer uma trilha similar à sua, de ser uma pessoa que tem um know-how técnico, mas que tem uma pegada para relacionamento, né? Que pode ser uma pessoa mais ligada a pré-vendas, uma pré-venda mais técnica. Assim, conta um pouco das suas lições aprendidas, cara, para as pessoas já se antenarem a isso. Nossa, olha, é uma lista gigantesca de erros aí durante o período. Mas acho que uma coisa extremamente importante é praticar empatia, sabe? Você se colocar no lugar do cliente, você se colocar no lugar assim, o que seria esperado, sabe? Tipo, você tem um problema, mas assim, como seria a melhor forma de você atender esse cliente? Qual seria a melhor forma? Eu me lembro uma vez que eu tive uma cliente no restaurante, né? Que ela simplesmente, assim, entrou, falou mal da comida e saiu. Aí eu falei, ué, mas o que aconteceu, né? Se eu tivesse aquele mindset do tipo assim, bom, deixa passar que se dane, mas não, eu quis ir lá, né? Eu esperei, eu até acabei colocando minha irmã no caixa, né? Refém, tadinha, que by the way, tá aqui na live. Oi, Pri, me ajudou bastante no restaurante. E eu fui lá conversar com ela. Eu falei, poxa, eu queria entender melhor, né, o seu ponto de vista, o que você não gostou, o que você esperava, né? E, poxa, ela me falou honestamente, ó, não gostei disso, daquilo, poderia ter melhorado desse jeito. E ter tido essa aproximação fez com que ela virasse cliente assim fiel do restaurante até o final, até eu acabar vendendo ele no futuro. E a gente acabou tendo, não vou dizer uma amizade, né, mas a gente tem uma conexão aqui no Instagram, inclusive. E eu acho que assim, é justamente esse o ponto, sabe? É você entender e aprender com as falhas. Porque às vezes assim, você tá tão cego no seu dia a dia, ou às vezes você tá tão viciado nas coisas que detalhes acabam passando despercebidos. E você só vai entender depois que der problema. E se der problema e você não se questionar o porquê que aconteceu e como você pode corrigir, cara, certamente, você não vai crescer, dois, vai dar problema de novo. Então, eu sempre falo de questão de aprendizado, né, em relação aos erros, né? O restaurante, nossa, eu me lembro que cara, sem brincadeira, eu acho que eu tomei uns 4, 5 golpes, assim, logo de largada, quando eu abri ele. E por quê? Porque eu era uma pessoa assim, boazinha, não, vai pagar, ou tipo, tem que fazer isso, beleza, eu vou lá e faço. Então, assim, a- acabou fazendo com que eu ficasse também bem, tipo assim, não com o pé atrás, assim, mas assim, sabe, um pouco mais esperto no contexto geral, contrato, putz, ler o contrato, parece besteira, mas tem que ler, entrelinha, premissa. E isso é uma experiência que, assim, quando você é um gerente de projeto, você vai lá, coloca as premissas, o cara entrega, ou você dá um somebody love para tentar, se o cara, né, se tem algum detalhezinho lá, mas assim, se atentar nesses detalhes. Hoje em dia, inclusive, graças ao Spotify, né, que é o famoso Spotify, o modelo Spotify, né, existe um conceito chamado fail wall, né, que é o quadro das falhas. Então você coloca lá todas as falhas, que isso inclusive a gente coloca no time de pré-vendas, né? Então tudo que a gente errou e o que a gente tem que fazer para não errar de novo, né? E o que a gente aprendeu com isso. E isso faz com que, assim, se eu tomei um erro, o time sabe que aconteceu aquele erro por uma ação que eu fiz no passado e o que ocasionou. Então, ao invés da outra pessoa cometer o mesmo erro, ela já fica esperta no que aconteceu. Então, isso é um modelo assim que, para crescimento, né, não só pessoal como profissional, ele é fundamental também. E é mais uma dica que eu deixo aí nesse bate-papo. Muito, muito legal, Leandro. Agora, assim, esses pontos também de empatia, acho que ele é bastante amplo em aplicação. Acho que todo mundo em algum momento já teve que se colocar nessa condição e vai entendendo que se der uma chance, né, para entender o ponto pela perspectiva do outro, o acordo, né, vem de uma maneira mais natural.
Cara, avançando um pouco mais, pensando que às vezes essa carreira a pessoa não consegue assimilar tudo numa rodada nossa aqui de uma hora, né? Então, dá algumas dicas de livros, por exemplo. Fala assim, cara, ó, estuda isso, eu estou olhando isso, eu estou nesse momento atento a essas coisas. Então, dá um pouco de visão de futuro para a turma seguir a trilha sozinho, né? Perfeito, perfeito. Assim, livros, né? A gente sempre fala assim, livros de aperfeiçoamento pessoal, né? Eu acho que ninguém sabe de tudo, a gente tem sempre que aprender coisas novas, né? Então, os livros do Napoleon Hill são fenomenais, né? Um livro que mudou minha vida, cara, é o Outliers, do Malcolm Gladwell. Esse autor, ele é um cara que, assim, ele pega fatos, descreve sobre esses fatos e mostra as tendências, né? Então, esse Outliers, cara, é um livro, assim, que depois que eu li, eu virei outra pessoa. Tem o Outliers, tem um outro livro que ele é o chamado The Turning Point, né? Que é o ponto da virada. Uhum. Fenomenal para você entender perfis, né, de pessoas especialistas, pessoas que são, enfim, cara, tem que ler. Assim, eu acho que assim, As 10.000 os horas, né? No príncipes, Outliers tem as as 10 10.000 mil horas. horas. E isso, cara, é uma coisa que a gente não é que não prestava atenção, mas é que assim, como que você faz para você ser excelente em alguma coisa, né? Cara, você tem que praticar, beleza, eu sei, mas quanto tempo? Qual é a consistência de prática para você chegar num nível de se tornar de fato excelente, né, em algo? E, cara, eu me lembro que quando eu li esse livro, eu tive que pensar assim, caraca, o que que eu tô fazendo da minha vida? O que que eu quero? Primeiro, né? Você tem que saber onde você quer chegar. Depois que você tem a visão de objetivo, de onde você quer chegar, você precisa pensar, bom, para eu chegar naquele objetivo, eu preciso estudar inglês, eu preciso estudar mais a parte técnica, etc, etc. Beleza. Como que eu vou fazer isso? Como eu vou me programar para estudar inglês, por exemplo, né? Que acho que é um assunto que ele vai estar sempre na moda, né? Então, como você falou, Bruno, ler livro em inglês, assistir os filmes, séries, legenda em inglês também é extremamente importante. Se puder, tira a legenda, mas no começo é bom a legenda porque você associa a palavra, a pronúncia. Então, se puder comprar livro, a gente tem a graça dos livros importados não pagarem impostos. Então, assim, a gente tem vários títulos bacanas que podem ser importados pela Amazon mesmo, Uhum. que chega super rápido em casa e você não paga muito. Claro que o dólar está milionário, mas assim, você vai pagar vai 50 reais, 80 reais um livro Entendi. que vai estar em inglês. E o bacana é que você vai, o que eu costumo fazer também, né? Leio, marco alguma palavra que eu não conheço, procuro, ou eu marco, né? Eu tenho uma caneta marcadora, marco as frases que mais me impressionaram, né? Anoto essas frases e eu acho que é mais ou menos por aí. Legal. Bom, Leandro, a gente está chegando aqui no final, cara. Queria te agradecer demais. Acho que você deu dicas valiosíssimas. Eu vou colocar o livro Outliers, do Michael Gladwell, no final, no Stories aí para a turma pegar. Esse livro vale a pena. Esse conceito das 10.000 horas para se tornar um outlier é muito legal. Desmistifica bons pontos. Quero te agradecer muito. Nós temos mais um minutinho aqui. O Instagram acaba cortando com uma hora, cara. Então eu queria só abrir espaço para você dar sua mensagem final, cara. Oh, legal, obrigado. De novo, assim, eu queria agradecer, é sempre um prazer compartilhar conhecimento, aprender, né? E eu fico super feliz de participar, né, dessas conversas. Eu acho que sempre agrega e é importante até para passar a mensagem, né? Às vezes a gente vê assim tantas pessoas assim perdidas. Eu vejo muito adolescentes, pô, não sei o que eu faço, não sei para onde chegar e etc. A ideia é sempre essa, sabe? A ideia é aprenda, estuda, crie o seu grupo de mastermind, né, que a gente chama. Então tenha sempre uma pessoa a qual você se inspira para você chegar lá. Claro, esteja sempre presente, né? É o que a gente fala também. É, a questão da presença, né? Então, quem não é visto não é lembrado. Então, queria agradecer.
redes sociais, né? Eu tô no LinkedIn, eu tô criando um canal no YouTube também, Leandro Barreto, e é isso, eu só tenho a agradecer. Legal demais, bacana. Obrigado, Leandro Barreto, foi Perfeito. incrível. Aproveito para agradecer o Fernando Paiva, que nos conectou da Kernet, né? É, O Fernando é uma pessoa incrível. ele Agradecê-lo é. também. E, pessoal, obrigado. O conteúdo vai ficar disponível aí no Instagram da Tríade com a marcação é, aqui do Barreto. Grande abraço. Até mais. Valeu, Até pessoal. mais, Um gente. abraço. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau.